Cajado é do DEM da Bahia. O senhor tem 5 minutos. Muito obrigado, presidente. Conterrâneo de Vossa Excelência, que preside essa sessão, aos jovens aqui presentes, nosso boa tarde, aos deputadas e deputados aqui presentes. Senhor presidente, eu estive na sexta-feira passada reunindo com os prefeitos eleitos e alguns que foram reeleitos e outros eleitos, sequenciando administrações atuais. E dentro desse seminário que eu fiz, antecedendo o seminário da União dos Municípios da Bahia, que ocorreu nesse fim de semana também, eu pude lá contar com a presença de vários prefeitos, vários prefeitas, e duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, a preocupação que os prefeitos têm em poder ter, por parte do governo federal, uma atenção no final deste ano, deste mandato. Os prefeitos que estão reeleitos, eles estão preocupados em poderem, diante da queda enorme do FPM, diante da redução das receitas, oriundas principalmente pela isenção tributária do IPI e dos eletrodomésticos da linha branca, que foi uma medida tomada pelo governo federal para que os consumidores pudessem ir às compras e diminuísse o efeito da crise, ocasionou como efeito para os prefeitos a queda drástica do FPM. E a maioria dos prefeitos, presidente, não estão conseguindo fechar as suas contas para o final do ano. Dentro da União dos Municípios da Bahia, eu ouvi os prefeitos dizerem que virão aqui amanhã, num movimento promovido pela Confederação Nacional dos Municípios, uma espécie de pequena marcha, pressionar o governo federal para poder tomar uma atitude que minore a basicamente falência dos municípios brasileiros. A situação é crítica, na Bahia ainda mais, porque se juntar-se isso aos efeitos da crise oriunda da seca no sertão e no semiárido baiano, o cenário é desolador. Por isso eu gostaria que a partir de amanhã a presidente Dilma Rousseff e sua equipe ministerial pudesse ouvir as reclamações e as justas reivindicações que os prefeitos irão apresentar nessa movimentação, nessa mobilização nacional que a Confederação Nacional dos Municípios está fazendo. É importante que o governo federal atenda às demandas dos atuais prefeitos, seja para que eles não fiquem inelegíveis, seja para que os municípios não sofram ainda mais com as suas populações diante do quadro perverso que nós estamos assistindo. Por outro lado, os prefeitos que foram eleitos e que assumirão no dia 1º de janeiro de 2013 um mandato que não é sequência ou reeleição da atual gestão, eles esperam que as emendas parlamentares sejam liberadas. Não é possível, senhor presidente, não é possível, colegas deputados, que nós tenhamos 15 milhões de emendas parlamentares individuais para apresentarmos o orçamento da União e nós não consigamos liberar sequer metade. É para liberar 100%. E isto está afligindo e muito, porque os municípios não têm capacidade de investimento. Se os municípios, diante das receitas que têm, fizer o custeio com pagamento de salário observado os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal de 54% da receita corrente líquida, se transferirem o 10º da Câmara, atenderem aos índices de 25% da educação e 15% no mínimo para a saúde, e manterem a sua cidade limpa, iluminada e em dias com os encargos sociais e a manutenção da máquina, não sobra dinheiro para fazer investimento. Nós estamos num regime federalista, aonde os municípios têm que ter prioridade com os estados na repartição da riqueza nacional. E não é justo, presidente, que nós estejamos sempre vindo a Brasília pedir com pires na mão que os recursos sejam liberados. É direito dos municípios, é direito dos estados compartilhar a riqueza da União arrecadada dos impostos, das taxas, das contribuições. Não é possível que o governo apenas aumente o seu custeio e não libere os recursos de investimento. Quero aqui alertar, presidente, eu tenho um pouco conhecimento da área orçamentária, dentro dessa casa e do meu partido, um pouco até mais.
E lhe digo, nós nessa semana não votaremos o relatório preliminar, porque não vai ter quórum. Na semana que vem, iniciar a partir do dia 18, 19, 20 e 21, final do mês de novembro, para votar o relatório preliminar do orçamento. Se nós formos seguir os prazos e se não houver acordo, não se votará o orçamento do ano de 2013 neste ano. Será uma das poucas vezes, e eu nunca, nesses anos todos de parlamento, vi um atraso tão grande da Comissão de Orçamento. E se não houver acordo entre a base do governo e as oposições, olha o que eu estou dizendo, presidente, este ano não votará o orçamento do exercício de 2013, o que causará uma enorme balbúrdia nas contas públicas, prejudicando as políticas públicas, a administração e o foco para que se façam os investimentos nesse país. Portanto, eu quero fazer alerta e chamar a responsabilidade dos líderes da base para poder reunir-se urgentemente, com vistas a que não tenhamos um problema grave nos investimentos. Já basta o PAC ter problemas enormes com a execução diante dos entraves licitatórios, dos entraves ambientais e principalmente dos contingenciamentos. Nós não podemos encarar que o orçamento, por ser a peça mais importante da gestão e da apreciação das políticas públicas nesse país, fique relegado a segundo plano. É lamentável constatar-se isso, mas quem entende de orçamento nessa casa sabe que eu estou falando a verdade. Se a base e as oposições não se reunirem urgentemente com o aval da liderança do governo e sobre a presidência do presidente Marco Maia, nós teremos um grave problema na não votação do orçamento. Portanto, faça esse alerta na busca do entendimento e principalmente para que os prefeitos que foram eleitos e que têm compromissos a cumprir com seus programas de governo não fiquem a navios sem orçamento para ajudá-lo do governo federal a implementar suas políticas.